E aí pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui. Bom, dando continuidade ao assunto de cálculo 1, a gente vai, depois da provar a unicidade do limite, vai vir aqui para noções de continuidade. Bom, noções de continuidade, basicamente, a primeira coisa que você tem que pensar, o que é continuidade? Pensando em algo contínuo na vida real, o que você pensa? Algo em progresso, algo em andamento, que sempre vai continuar, vai ter uma continuação. E é basicamente essa ideia sendo aplicada para uma função. O que seria uma função contínua? É aí que a gente vai trabalhar, certo? Para aplicar para limites, que nada mais é do que uma função, porém descrita por jogos de módulos, basicamente, de desigualdades. Bom, tomemos duas retas ortogonais formando um plano cartesiano. Aqui a reta das abscissas x e y das ordenadas. Bom, a gente vai tomar um desenho de uma função qualquer, sei lá, essa daqui. É uma função qualquer, tá? Ela é descrita, sei lá, por uma lei qualquer aí, f de x. Não sei qual é, enfim. E a gente vai, basicamente, escolher um certo ponto, um ponto P dessa função, certo? Um ponto P pertencente ao eixo das abscissas. Bom, por tá definido na função, quer dizer que ao plotar esse valor no domínio, eu vou gerar um contradomínio, que é a reta das ordenadas, e uma imagem, ou seja, um valor de saída para a imputação do valor P na função. Aí esse aí é o famoso f de P, ou seja, toda essa enrolada para falar que eu vou ter um P, gera um f de P, claro. Bom, e agora a gente vai pegar outros dois pontos. Gente, eu estou construindo aqui, não vou construir formal com vocês não. Eu vou dar um exemplo de o que é uma função contínua, outro que não é. Vou pegar exemplos práticos, a gente vai ver isso, vou explicar, então eu vou te dar a ideia do que é e a gente vai deixar mais formal depois. Basicamente isso, tá? Ou seja, a noção intuitiva que eu estou te dando agora. Bom, tomando, por exemplo, outros dois pontos, x2 e x1. x1 necessariamente é aqui anterior, não necessariamente, mas eu dei um exemplo aqui de x1 ele está anterior ao P, tá? O ponto P. x1, x2. x2 vai gerar um f de x2 e o x1 vai gerar um f de x1. Bom, perfeito. Dica, isso aqui já é uma função contínua, tá? Basicamente, noção intuitiva. Intuitivamente, uma função contínua num certo ponto, por exemplo, porque, sim, gente, uma função ela pode ser contínua, mas ela pode não ser contínua em todos os seus pontos, tá? Sim, existe isso, tá? A gente vai dar um exemplo depois. E a função ela pode ser contínua em todos os seus pontos do seu domínio. Bom, uma função contínua em um ponto P pertencente ao domínio, que é a reta das abscissas, basicamente é uma função cujo não apresenta um salto no ponto P. Como assim um salto? Um gap, né, que fala. Bom, quando eu falo não apresenta um gap, um salto, é tipo, ela tá definida no ponto. Aqui não é uma bolinha aberta. Por exemplo, gente, calma aí. Quando você vem pra cá e ela apresenta a bolinha aberta, quer dizer o quê? Quer dizer, você já viu isso, né, em intervalos, quando você estava estudando intervalos, que caso uma função apresente isso, quer dizer que ela, ao inserir o P na minha função aqui, o meu f de P não está definido. Ou seja, não existe um f de P. Existe o contradomínio, mas não existe o f de P tá definido naquele ponto. É basicamente isso, tá? Ou apresentar salto nesse sentido daqui, ó. Por exemplo, aqui ele está definido por essa função. Aí aqui é aberto, ou seja, não está definido, mas ele está definido por outra função, outro ponto. Sei lá, uma função com uma reta aqui, por exemplo. Ou seja, naquele ponto P, ele basicamente não é definido por essa função, e sim essa daqui. Ou seja, apresenta um salto, não é contínua. Contínua é basicamente ter essa ideia de continuidade, pessoal. Desculpa pela moto aí. É ter essa ideia de continuidade, beleza? Basicamente, muita gente fala assim, né, quando tá dando aula. É basicamente você escrever a função e não sair do papel, né? Você não dá uns saltos assim. É você continuar escrevendo ela sem soltar. Basicamente o pessoal fala assim, tá?
Deixa eu colocar agora Stroke Eraser. Pronto. E aqui eu vou dar um exemplo da função não contínua para a gente trabalhar e explicar um pouquinho melhor. Eu vou dar exemplo daquela função mesmo, aqui ó. É basicamente nesse ponto daqui. Deixar assim, né? Fica bacana. Aí aqui é o ponto P e aqui seria o f de P. Basicamente aqui é uma função contínua e aqui não é. Ou seja, isso aqui caracteriza o que é uma função contínua e o do lado não contínua. Certo? E agora a gente vai tentar entender continuidade a partir da ideia de limite. Por quê? Porque assim, zoeira, tá, gente? Basicamente é uma construção que a gente faz em matemática para entender a ideia de continuidade mesmo. Aí termina que a gente usa a ideia explícita de limite. Aí termina virando o limite, basicamente, uma operação de limite. Bom, vamos olhar para a função da esquerda e a função da direita e comparar onde está o limite e onde não está. Aí a gente vai tentar entender o que seria a propriedade que transforma uma função ser contínua e não ser. Bom, vamos lá. Perceba a seguinte coisa. Tomando essa primeira função que a gente descreveu como uma função contínua. A gente vai fazer x2, que é o valor de x2 aqui, ele se aproximar do valor de p. E a gente vai ver o que vai acontecer. De mesma forma, x1 se aproximar do valor de p. E a gente vai ver qual é a consequência. Ou seja, essa ideia de diminuir a distância, ou seja, a distância efetivamente percorrida por um ponto, é basicamente a ideia de aproximação. E eu posso escrever como desigualdades. Quanto maior uma aproximação, maior uma determinada consequência que vai gerar no eixo das ordenadas. Então termina que sim, recai no problema da ideia explícita do que é o limite. Bom, tomando x, valores de x arbitrários, de x2 para p, por exemplo, eu tomar esse valor de x aqui e esse daqui, muito próximo de p, mas não definido no ponto. Ou seja, uma ideia que você pode escrever é você falar que essa função está definida nos reais, retirando o valor de p. Na verdade, aí eu tiraria o valor de p do domínio, né? Seria para a imagem que você teria que tirar. Enfim, deixa eu só pensar aqui que a gente vai fazer certinho, tá bom? Pronto. Aí vai tomar valores x arbitrários quaisquer próximos de p. Então, vê. Fazendo aqui a construção, olha só o que vai acontecer. Isso aqui é muito próximo, mas não está definido no ponto, tá? Vai gerar valores. Qual a consequência de eu aproximar x2? Tomar valores de x arbitrários muito próximos de p. A consequência que se gera aqui, observável, é o quê? É que basicamente, tomando valores de x mais próximos de p, significa dizer que, tornando x tão próximo de p, consequentemente temos os valores de f de x2 se aproximando de f de p. Certo? Mesma coisa se a gente fazer x1 para p. A gente vai ter as mesmas consequências. Diminuindo a distância efetivamente percorrida pelo ponto. Aqui, com valores cada vez mais próximos de p, a gente vai gerar o quê? Olha só. A gente vai gerar exatamente a ideia de uma aproximação com f de p. F de x1 vai se aproximar de f de p. Ou seja, basicamente é essa ideia. O que vai diferenciar do limite, da ideia do limite? Tem um limite qualquer. Que a gente vai saber qual é a resposta desse limite. Como assim? Gente, a gente viu que graficamente a gente fala o quê? Graficamente não, no caso formalmente. Para todo epsilon existe um delta. Sendo delta e epsilon os valores arbitrários, quaisquer, muitíssimos pequenos, da ordem de 10 elevado a menos 30, menos 40, menos 50, quando você quiser. São números muito pequenos. E são maiores se quiser por definição. Como assim? A gente vai pegar aqui a distância do quê? De um ponto x arbitrário qualquer que eu vou tomar, dentro do eixo das abscissas, e um P qualquer. Eu escolhi meu ponto P.
o meu x arbitrário qualquer aqui. E eu quero saber a distância. Quando eu faço x menos p, eu estou falando o quê? Que esse segmento em azul, por exemplo, é x. Aqui é x. E o segmento em vermelho, por exemplo, é p. Aí, se isso aqui é p, a diferença entre os segmentos, ou seja, a distância do ponto x para o ponto p, é eu ter esse segmento daqui, que é o segmento de diferença, que é basicamente de subtrair os segmentos, ou seja, subtrair x de p. Beleza, obtive a diferença entre eles. E por que tem que ser maior que zero, gente? X tem que ser necessariamente maior que p. Por quê? Porque x não pode ser igual a p, cara. Se for igual a p, é a função, é a definição de função. Eu posso definir no ponto. Ou seja, o mais próximo possível seria quando fosse zero a distância entre eles, claro. Mas eu não quero isso, eu quero nas aproximações, muito próximo do ponto P aqui, por exemplo, muito próximo do ponto P, mas não no ponto P, entendeu? É esse comportamento da função que eu quero estudar. Beleza, por isso maior que zero. Porque, ó, se eu tiro do módulo, aqui seria maior ou igual a zero, porém, porque qualquer coisa que você coloca em módulo, o A tem que ser maior ou igual a zero por definição. Então, para tirar a possibilidade de ser zero, não está definido no ponto do módulo. Por quê? Primeira coisa, por que está em módulo? Porque é distância. Distância é o módulo da variação do espaço de ida mais o módulo da variação do espaço de volta. Lembre-se, distância efetivamente percorrida é basicamente em módulo a variação do espaço. Porque não existe distância negativa, existe variação negativa, mas não existe distância negativa. Você não anda o carro menos quilômetros, menos 2 quilômetros. Você pega um ponto, define um ponto origem, você anda 4 quilômetros, sei lá, e volta 2. Mas se você pegar a variação do espaço aqui, é 2 menos 4. Eu estou nesse ponto e o ponto inicial foi esse daqui. Aliás, o ponto inicial foi esse e o ponto final foi esse. Menos 2. Mas a distância mesmo efetivamente percorrida é o quê? Daqui para cá, que é 4 km que eu andei. E aqui eu andei o quê? Daqui para cá, 2 km. Ou seja, eu andei 6 km ao todo. A gente pega em módulo, né? Menos 2 em módulo ali. 0 menos 2 em módulo. Ou seja, a distância efetivamente percorrida é positiva, ou seja, tem que estar em positivo esse segmento de diferença. E tem que ser maior que zero para tirar a definição do módulo que existe maior ou igual a zero. Aí vai tirar a possibilidade maior ou igual a zero e só vai ter maior que zero. Beleza. E menor que delta. Por quê? Qual é a ideia? É eu falar que a distância desse ponto P por X que eu estou tomando é muitíssimo pequena. Menor que um número muitíssimo pequeno. Ou seja, eu falo que é mais pequeno ainda. E delta tem que ser maior que zero pela transitividade da desigualdade. Ó, se x menos p é maior que zero, isso aqui é maior que isso, então necessariamente isso é maior que isso, ou seja, delta é maior que zero. E as mesmas ideias para o f de x, para o meu limite, mesma ideia, sendo que aqui no eixo das ordenadas, eixo das abscissas, certo? Beleza, isso aqui é a definição de limite. Então, o que acontece? A diferença de uma função contínua, que ela pode ser definida por um limite, o que acontece? Eu estou aproximando um x do meu p, beleza, menor que delta, certo? Tá tudo certo. Delta é um número muitíssimo pequeno, faz sentido aqui, já que eu estou aproximando. Mas qual é a diferença? A diferença é que na função contínua, esse L aqui, na verdade, você sabe a resposta do limite. É f de p. Ou seja, basicamente o limite de uma função contínua é basicamente você pegar o ponto e tacar na função, como se você estivesse fazendo a função normal. Por quê? Porque, tipo, você está aproximando tanto que você vai chegar, que uma função contínua, basta substituir no ponto da função. O f de p coincide com o limite. Por isso, L é igual a f de p. E isso aqui significa dizer o limite f de x, quando x tende a p, é igual a f de p. Isso aqui é uma função contínua, tá? No caso, a gente descreveu formalmente aqui. Eu não queria ter descrito formalmente, mas tudo bem. E aqui não acontece, porque independentemente, como não tá, o P não gera um f de P definido no ponto, independente dos valores que você aproximar muito, não está definido no ponto, não é contínua. Logo, não há consequência nas ordenadas de aproximação para que gere um f de P, tá bom? E você vai ver isso aqui, ó, com um exemplo, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Qual é o exemplo? Sei lá, considere... Esse exemplo aqui eu me lembrei do livro. F e G. Aí f de x
f de x é igual a x. E g de x é igual a 1 se x é maior ou igual a 1. Menos 2. Não, 2. 2 se x é maior que 1. Certo? Beleza. Desenha aqui a função. Bora lá. Sim, eu coloquei y ali. Também não sei porquê. Vamos lá. Se você pega... A gente sabe que isso aqui é uma reta. Faz logo assim, ó. E a gente pega um ponto qualquer. Certo? P gera um f de P. Tá definido no ponto. E se eu pegar o limite dessa função, ele vai se aproximar desse ponto. Ela é contínua. Você vê isso resolvendo pelo limite. Certo? É porque por enquanto vocês também não sabem calcular o limite, entendeu? Por enquanto vocês só sabem o quê? Dizer, provar os limites, provar que o limite é único e só. E falar que uma função é contínua ou não é. Mas para você saber que uma função é contínua ou não, você tem que saber também calcular o limite, entendeu? Aí como você pode calcular o limite? Bora calcular de forma intuitiva. Aproxima, vai pegando valores próximos. E a gente vai fazer isso, tá? Para calcular agora, por enquanto. Porque no próximo vídeo eu já tô falando sobre propriedade dos limites. E essas propriedades, elas vão gerar pra gente formas de calcular o limite sem ter que ficar retomando toda hora. Eu peguei o ponto 1 aqui porque ela tá definida aqui, ó. Se x é maior ou igual a 1, ela tá definida por uma função constante em 1. Nesse caso, vou colocar 1 aqui. E ela tá definida uma função constante em 1, então é assim, certo? O desenho da função constante. E em 2, se x for maior que 1. Tá vendo que ela apresenta um salto? Basicamente, você não tem aqui... você tem dois valores possíveis para o mesmo ponto. Então, ela apresenta um salto. Ela é uma função aberta, uma função definida em duas sentenças, em duas funções. Não é uma função contínua que apresenta continuidade. Se fosse contínua, ia apresentar, sei lá, uma continuidade assim, tá? Ela não é contínua, ela apresenta um salto, por exemplo, no ponto 1. Ou seja, isso aqui é uma função contínua, isso aqui não é. E perceba que o limite vai dar diferente, olha só. Quando você vem para cá, você está tomando valores muito próximos. Perceba que para a função ser constante, ela vai ter o mesmo valor, independente do x que eu coloque. Ou seja, eu coloco 1,5, vai ter o mesmo valor. 1, não sei o que, vai ter o mesmo valor. 1, não sei o que. E eu estou chegando tão próximo que vai ficar aberto no ponto, então eu não vou ter um valor definido naquele ponto. Aí você vem para cá, para essa função, sendo que ele já muda o valor da minha função. E a mesma coisa, da esquerda você vai se aproximando, vai gerando um valor aqui, ó, nessa função que é 1, enquanto aqui é outro. Então termina que você fica aberto o seu limite para duas sentenças possíveis e que são diferentes. Logo, não existe o limite. A gente vai provar isso depois. Ou seja, basicamente é o que? Resumindo, a gente vê intuitivamente que f é contínua em todo ponto P, aqui do seu domínio. Já G, ela não é contínua. Pelo menos no ponto 1 ela não é contínua, certo? Mas contínua para todo x diferente de 1. Como assim? Se o 1 não é contínuo, então qualquer coisa fora dele a gente vê que é definido por funções distintas, mas que são contínuas, que vai permanecer, certo? Beleza. Logo, a gente diz que essa aproximação que a gente está falando, tomar valor de x cada vez mais próximos do ponto, ou infinitamente próxima, a gente gera um f de p, um valor definido naquele ponto, que é, por exemplo, esse exemplo daqui, tá? Então é basicamente isso que é continuidade ou função contínua, tá, gente? De forma mais formal, que já estava aqui, né? Formal já, que explicou passo a passo, a gente vai só escrever isso aqui da mesma forma. Isso aqui já está formal, tá? A gente só vai abrir mais para entender os intervalos. Bom, aí que o intervalo você já sabe. Módulo de A menor que um número B é igual a menor que B maior que menos B. Claro, você pega um segmento. Eu já mostrei isso aqui no primeiro vídeo quando estava demonstrando um limite. 0, por exemplo, aqui é A, aqui é B. É óbvio, cara. Se aqui é 0, o seu menos B, ele tá o B está a mesma distância do seu simétrico. Ou seja, menos B para cá. Então é óbvio que A é maior que menos B. Fica aí a questão, né? A é maior que menos B, claro. E eu tô trabalhando... E por que A é maior que menos B? Porque A é necessariamente positivo por causa do módulo.
Então, por isso que eu sei que ele tá para a direita e não para a esquerda. Então, necessariamente, eu posso tirar do módulo x menos p menor que delta, maior que menos delta. E encontrar o intervalo que x se encontra, p mais delta, p menos delta. Então, se eu desenhasse uma função qualquer, eu tivesse um ponto P, aí tem uma função aqui, qualquer também. Nesse ponto ela gera um f de P. Eu sei que esse P, o meu intervalo, meu intervalo de aproximação vai estar entre esses intervalos aqui. P menos delta e P mais delta. E por ser arbitrário, eu posso deixar isso aqui muitíssimo pequeno ou muitíssimo grande, tanto faz. Mas a ideia é muitíssimo pequeno, né? Convenhamos. Uma melhor aproximação possível. E a mesma coisa acontece ali. Aí eu vou deixar de forma análoga logo. E você vê que isso aqui, né? É menos epsilon, né? F de P menos epsilon. É basicamente... Você só tá vendo onde que está os intervalos, né? Os intervalos de aproximação do meu limite. É basicamente isso, né? Que você tá vendo. Então, isso aqui eu só escrevi para você entender. Sendo que no lugar do L, seu limite é o F de P. É basicamente isso. Isso é basicamente a propriedade de uma função, ela ser contínua no ponto, certo? Bom, e você vai saber que uma função é contínua ao calculá-la pelas propriedades que eu vou ensinar. Basicamente aqui eu só te mostrei o que é uma função contínua, a noção intuitiva, a noção formal, que o limite vai ser o próprio f de p. E no próximo vídeo, já com as propriedades, você vai aprender a calcular o limite de uma função. Então você vai aprender a calcular de praxe o que é uma função. Você vai saber identificar de primeira o que é uma função contínua. Quer dizer, aqui você já sabe identificar, mas você vai saber calcular identificando, né? Ficou meio estranho, mas é isso. Ou seja, a gente vai dizer o quê? De forma formal, a gente dizemos que f, uma função qualquer, é contínua em um ponto P do seu domínio. Aí a gente fala, como isso aqui está um intervalo, chamar que esse intervalo é A, é contínua em A, contido no domínio de sua função, certo? Se f for contínua para todo ponto P pertencente ao seu domínio. Ou seja, isso daqui. E por que eu chamei que A é isso? Porque a gente já viu que, pela definição, meu x arbitrário vai ser tomado dentro desse intervalo. Então, necessariamente, esse é o A, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Dizemos que f é contínua em A, contida no domínio da função, se f for contínua para todo ponto P pertencente ao seu domínio, certo? Ou seja, o interior dele. É basicamente isso. Gente, isso é continuidade. Espero que tenham gostado. Lembrando, gente, você ver vídeo, aula no YouTube não vai excluir não vai excluir a obrigação sua de pegar um livro, tá? Matemática, mano, é você pegar o livro e praticar, porque os livros têm uns exercícios muito bons. Aí, o livro de cálculo, principalmente, você tem que ler a teoria também por si só para aprender a entender. E a videoaula é aquilo, é aquele reforço, aquela ajudada no entendimento. Ah, deixei de entender isso. E também vai tentando, quebra a cuca para entender, certo? Aliás, eu também tô falando isso como experiência, né? Porque, gente, eu não tô na faculdade nem nada, eu tô estudando por conta própria. Então, tipo, eu já estudei 2 vezes isso aqui, não cálculo 1 inteiro, tipo polinomes de Taylor, essas coisas. Ainda não cheguei nessa parte, mas até integral primitiva. E aí eu tô estudando agora integral de rima. Por quê? Porque no outro livro do Aref, de cálculo, tem integral de rima, mas tipo, não é tão aprofundado. Aliás, não tem, eu acho que é só integral primitiva, eu tô falando besteira. Ah, não, tem integral de rima, sim. Mas, sei lá, não aprofunda tanto. Aí aqui eu tô estudando, né? E, tipo, porque integral é uma coisa que eu não entendi muito bem na primeira vez que eu tava estudando, né, no Aref. Aí agora eu tô entendendo bem melhor. Aí eu peguei o Guidorize, tô estudando, reestudando tudo, né? Enfim, e fazendo exercício. Então, gente, pratica isso aqui de uma pessoa que ama matemática pra outra. Enfim, falou, fui.